Olá, queridos do sexto ano, vocês estão bem? Espero estar encontrando vocês muito bem aí nesse período de quarentena, guardadinhos e protegidos. Hoje nós vamos para a nossa aula 2 do terceiro bimestre, tá bom? Bem, nós vamos continuar falando sobre as transformações que aconteceram no mundo grego antigo. O livro, nas páginas 133 a 146. Ele já vem falando sobre a sociedade espartana, os grupos sociais em Esparta. Nós sabemos que essas sociedades antigas, elas vão ter assim suas características muito bem fechadas, muito bem definidas. E é isso que nós vamos estar estudando hoje. Bom, nessa primeira imagem aí nós já vemos os espartanos. No caso aqui está escrito esparciatas, mas no livro está espartanos, quer dizer a mesma coisa. E eles também, além de espartanos ou esparciatas, eram chamados de homoiol, iguais. Eram homens de mais de 30 anos, proprietários de pelo menos um lote de terra. Somente eles podiam ter participação política, terras e escravos e ocupar cargos públicos. Dedicavam sua vida à política. Também, aí vocês vão ver sempre eles na posição mais alta. Observem que aqui eu já tenho o capacete e o escudo, que indica que ele lutava em guerras, tá? Eles eram os mais poderosos aí. Bem, temos também os periecos, homens livres que habitavam os arredores de Esparta. Trabalhavam como agricultores, artesãos ou comerciantes, sem direitos políticos. Eram recrutados para o exército em épocas de conflito e deviam pagar tributos. E os ilotas, população servil, a mais numerosa da sociedade espartana, não tinha direitos políticos, sociais e econômicos, sendo obrigados a trabalhar em propriedades do Estado e dos cidadãos espartanos. Olha, tudo isso você vai encontrar na página 133, ok? Página 133, você vai encontrar tudo isso que está nessa imagem. O governo de Esparta era exercido por uma diarquia, ou seja, 2 reis. Vocês estão vendo aqui os 2 reis. Estão vendo? Com poder hereditário e vitalício, que era para a vida toda. Os reis encarregavam-se de comandar o exército e as cerimônias religiosas. A gerúsia era um conselho formado pelos 2 reis e pelos anciãos das famílias, igual você está vendo nessa imagem. Mais poderosas, definia as propostas que seriam submetidas à votação na assembleia chamada Ápela. A Ápela, ela era formada por todos os cidadãos. Tinha a tarefa de votar os projetos apresentados pela gerúsia. Porém, o poder de decisão da assembleia era limitado. Ela podia ser dissolvida pela gerúsia, que também tinha autoridade para anular uma votação com resultado desfavorável. Mas ainda tinha a mais alta autoridade espartana. Era exercida pelos éforos. Os éforos
eram 5 membros eleitos para controlar a vida dos cidadãos e supervisionar a gerúsia, os reis e a assembleia. Os éforos tinham o poder de veto sobre as decisões da ápela e da gerúsia. Então, os éforos é que tinham a decisão final em Esparta. Tudo isso que eu acabei de falar, você vai encontrar na página 134. Tá bom? Continuando aqui, nós vamos falar sobre a Grécia e a Pérsia, né? Gregos, eu botei grego, né? Mas gregos e persas. 2 mundos em confrontos, 2 mundos totalmente diferentes. Coloquei aqui uma característica para vocês entenderem. Ó, gregos, governo descentralizado, participação dos cidadãos. Persas, o poder totalmente centralizado. Eu tenho um monarca que determina tudo o que vai acontecer. Bom, desses 2 mundos nós vamos ter alguns confrontos que o nosso livro vem citando e que nós vamos ver com detalhe, tá? Os confrontos desses 2 mundos, gregos e persas. Bom, a Liga de Delos. Durante as guerras contra os persas, as cidades gregas lideradas por Atenas criaram uma confederação denominada Liga de Delos. Cada cidade-membro deveria contribuir com homens, navios e dinheiros para um fundo comum, com o objetivo de combater os persas e preparar-se para futuras invasões. Os recursos da Liga ficavam guardados na ilha de Delos. Com a derrota do inimigo, Péricles, o governante ateniense, passou a transferir os recursos guardados na ilha de Delos para a realização de obras públicas em Atenas, possibilitando o desenvolvimento da arquitetura, da escultura, do teatro e das artes em geral. O fortalecimento de Atenas gerou a insatisfação das demais cidades gregas, que acusavam de estar se apoderando de todas as riquezas da Liga. A crescente rivalidade entre Atenas e as demais cidades e estados helênicas deu origem à Guerra do Peloponeso, que marcou o início da decadência do mundo grego. Guerra do Peloponeso. A hegemonia ateniense, com a expansão de sua influência política, foi combatida por Esparta, que não desejava que o Império de Atenas colocasse em risco as alianças de Esparta com outras cidades. A formação da Liga do Peloponeso inseriu-se nesse contexto. Foram 28 anos de lutas que terminaram com a derrota ateniense. A supremacia espartana teve curta duração, sendo seguida pelo predomínio de Tebas e por um período de perturbações generalizadas. As principais cidades gregas estavam esgotadas por décadas de guerra. Eram alvos fáceis para o inimigo exterior, a Macedônia. Você vai encontrar falando sobre a Liga de Delos e a Guerra do Peloponeso nas páginas 136 e 138. Página 140. O período helenístico. 140. Período caracterizado pela invasão da Grécia, pelos macedônios, comandadas por Filipe II. A política expansionista, iniciada por Filipe II, teve continuidade com seu filho e sucessor, Alexandre Magno, que consolidou a dominação da Grécia e conquistou a Pérsia, o Egito e a Mesopotâmia.
Alexandre respeitou as instituições políticas e religiosas dos povos vencidos e promoveu casamentos entre seus oficiais e jovens das populações locais. Ele próprio desposou uma princesa persa. A função dos valores gregos com as tradições das várias regiões asiáticas conquistadas deu origem a uma nova manifestação cultural, o helenismo. Então, eu posso chamar o helenismo de uma manifestação cultural. Página 137 vem falando sobre as guerras médicas, tá? 136 e 137. E aqui pergunta-se qual foi a causa da guerra médica, qual foi a causa das guerras médicas, né? Gregos contra o Império Persa, medos, habitantes da Média, como era conhecida a antiga Pérsia. A primeira batalha de Maratona. As guerras médicas estão na página 135. Tá? Bem, aqui só está dizendo sobre a palavra médica deriva de medo, nome de um dos povos que habitavam a região que se formou o Império Persa. Tá? Bem, gregos contra o Império Persa foi essa guerra. A primeira batalha, Esparta e Atenas não aceitaram acordo com o Império. O imperador Pércio Dário I enviou 50 mil soldados para a região de Maratona. Gregos, 11 mil soldados. Posição de relevo vantajosa para os gregos. E tradição, soldados mensageiro correu 42 quilômetros para informar o resultado da guerra. Bem, então, as guerras médicas foram causadas pela resistência das polis ao expansionismo persa. Eles não queriam deixar o Império Persa se expandir, mas, o Império Persa, ele acabou se expandindo bastante, As guerras médicas foram causadas pela resistência das polis gregas ao expansionismo persa e a tentativa de conquistar a Grécia. Mas é claro que eles não conseguiram êxito nessa tentativa. Aqui eu tenho algumas imagens da Grécia, Então, aqui eu tenho a vista da Acrópole de Atenas, na Grécia, com o Paternum ao centro. Estão vendo? Foto de 2018. Essa é a mesma imagem que está no livro. Aqui eu tenho as cariátides, são colunas com formato de figuras femininas produzidas no século V. Ruínas do Palácio de Knossos, em Creta, na Grécia. Teatro no Santuário de Asclépio, em Epidauro, na Grécia. As peças teatrais tinham importante função educativa na sociedade grega. Olha como é que era gigantesco, o teatro na Grécia. Bom, queridos, agora nós vamos fazer os exercícios, tá? Que estão nas páginas 133, 135, 137 e 144. Vamos lá? 133, número 7. Aponte algumas diferenças entre homens e mulheres na Grécia Antiga. Você vai achar essa diferença na página 132, tá? Tá dizendo lá. Número 8. Quais eram os grupos sociais em Esparta? Eu comecei a aula hoje falando desses grupos sociais.
Página 135, número 9. Que regime político vigorava em Esparta? Regime político. 10. Qual era a importância dos ilotas na sociedade espartana? E 11. Indique uma diferença entre o sistema político persa e o grego. Página 137. Qual foi a causa das guerras médicas? E número 13. Qual é a relação entre o crescimento do poderio ateniense no século V e as guerras médicas? Número 1. Leia o texto abaixo e responda qual é o posicionamento de Aristóteles em relação à escravidão. Como ele define o escravo? As propriedades são uma reunião de instrumentos e o escravo é uma propriedade instrumental animada. Se cada instrumento pudesse executar por si próprio a vontade ou o pensamento do seu dono, se, por exemplo, o arco pudesse tirar sozinho da cítara os sons desejados, os arquitetos não teriam necessidade de operários, nem os senhores teriam necessidade de escravos. Não é? Bem, Aqui você lê o texto, você vai dizer qual é o posicionamento de Aristóteles em relação à escravidão. Tá bom? Número 2. A respeito da educação na Grécia Antiga, é correto afirmar que essa aí é para você marcar X. Letra A. Em Atenas, os meninos eram submetidos a um rigoroso treinamento militar? B. A educação espartana era pública e obrigatória e tinha como finalidade formar guerreiros espartanos e periecos? C. Os atenienses aprendiam poesia, filosofia, gramática, retórica e oratória e eram incentivados a praticar esportes? D. Em Esparta, por meio da educação, o governo tinha como principal objetivo desenvolver cidadãos capazes de refletir, analisar, julgar e falar com persuasão. Número 3. Copie o quadro abaixo em seu caderno e complete-o. Democracia ateniense na antiguidade e democracia brasileira. Quem podia lá na democracia ateniense votar e quem pode hoje? Como as decisões políticas eram tomadas lá e como as decisões políticas são tomadas hoje em dia. Número 4. Observe este exemplo de tetradracma, moeda cunhada no Império Macedônio. Olha aí. Que imagens estampadas nessa moeda você identifica? Identifica alguma? Tomando por base o que você estudou sobre o Império Macedônio, que significado essas figuras do tetradracma poderiam ter? C. Por que as moedas são um importante símbolo do poder de um Estado imperial? Por quê? São um importante símbolo do poder de um Estado imperial? Bem, hoje são só esses exercícios, tá bom? Façam aí com calma, né? Tranquilidade, que daqui a pouco nós vamos vir conferindo as respostas.
Vamos então às nossas correções. Número 7 da 133 está pedindo para apontar diferenças entre homens e mulheres na Grécia. As mulheres eram restritas à vida privada, enquanto os homens se dedicavam à vida pública. Os homens eram considerados cidadãos e frequentavam os espaços públicos das polis. Já as mulheres, em geral, não eram alfabetizadas, não tinham direito à cidadania e permaneciam dentro de casa, aprendendo as tarefas domésticas. As mulheres da aristocracia espartana, no entanto, possuíam mais liberdade que as demais mulheres do mundo grego, tá? As mulheres espartanas, elas tinham mais liberdade. Quais eram os grupos sociais em Esparta? 3 grupos: dos periecos, os espartanos ou esparciatas, né? Periecos e os ilotas, tá? Número 9. Que regime político vigorava em Esparta? Regime oligárquico, que só concedia cidadania aos espartanos descendentes dos dórios. E qual era a importância dos ilotas na sociedade espartana? Eram os servos do Estado e trabalhavam para os espartanos. Indique uma diferença entre o sistema político persa e o grego. Na Pérsia, o poder era centralizado por um monarca, cujos súditos não tinham direitos à participação política, ao passo que na Grécia, o governo era descentralizado e a administração das polis era feita com a participação ativa dos cidadãos. Número 12, 137. Qual foi a causa das guerras médicas? Foram causadas pela resistência das polis gregas ao expansionismo persa e a tentativa de conquistar a Grécia. 13. Qual é a relação entre o crescimento do poderio ateniense no século V e as guerras médicas? Atenas liderou a Confederação de Delos e, uma vez concluída a guerra contra os persas, passou a utilizar os recursos da Confederação para o seu crescimento. Além disso, lançou mão de seu poderio militar para coagir as cidades aliadas a não abandonar a Liga. Página 134, aprofundando o aprendizado, número 1. A pergunta era para ler o texto e dizer qual era o posicionamento de Aristóteles em relação à escravidão. Vamos lá. Aristóteles considera a escravidão necessária para a realização das atividades produtivas. Segundo o filósofo, o escravo é um instrumento animado. 2. A educação na Grécia Antiga. O que nós podemos afirmar? Letra C. Os atenienses aprendiam poesia, filosofia, gramática, retórica e oratória e eram incentivados a praticar esportes. Então, letra C. Ok? Número 3. Copie o quadro abaixo em seu caderno. Vamos lá? Bem, quem podia votar em Atenas? Os cidadãos, homens livres, maiores de 18 anos, filhos de mãe e pai ateniense. Sim, Atenas. E no Brasil? O voto é obrigatório para homens e mulheres maiores de 18 anos e facultativo para analfabetos maiores de 70 anos e jovens com idade entre 16 e 18. Facultativo é que vocês decidem, mas a partir dos 18, meu amigo, é obrigatório, não tem como fugir. Dos 18 até os 70, tá bom? É obrigatório. Como as decisões políticas eram tomadas
que é o segundo quadrinho, lá na democracia ateniense, as decisões políticas eram tomadas nas assembleias, lembra que eu falei, com o voto direto dos cidadãos. E no Brasil, as decisões são tomadas por representantes eleitos pelo povo em diversas instituições do Estado, como a Câmara de Deputados, o Senado e a Câmara de Vereadores. Olha só, por isso que é importante em quem a gente vota, porque quem decide o nosso futuro são os deputados, os senadores, os vereadores. Vocês estão entendendo? Então, eles são a nossa voz. Então, eu não posso dizer que eles são ruins, que eles não são bons políticos, se eu votei para colocar eles lá. Vocês estão entendendo? Então, mesmo que o meu voto... eu não votei no fulano, mas eu tive participação na decisão da maioria, que é o que vale. Vocês estão entendendo? Então, votar é muito sério, tá bom? Número 4. Observe este exemplo de tetradracma. Aí vamos lá. Que imagens estampadas nessa moeda você identifica? A representação de uma das faces de um homem com cabeça coberta com pele de leão. No verso, a representação de um homem sentado em um trono com um cetro em uma mão e uma ave de rapina na outra. A face é de Alexandre e o homem sentado no trono é Zeus. Se você não havia identificado pela imagem, né? Que às vezes pode se tornar difícil mesmo, você já sabe. A face é Alexandre e o homem no trono, Zeus. Bem, as figuras representam o poder sobre-humano do imperador e sua capacidade de controlar os territórios conquistados. Tanto Alexandre quanto Zeus são importantes nesse período. Por que as moedas são importantes símbolos? As moedas estão associadas ao alcance do poder econômico do Estado e marca a presença da autoridade dos governantes nos territórios em que elas circulam. Certa feita, Jesus Cristo falou. Um cidadão perguntou a ele se era certo cobrar impostos. E ele falou, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, ele disse o quê? Se você deve os impostos, você tem que pagar, porque se a lei diz que você tem que pagar, você tem que pagar. Então, você tem que dar a César o que é de César. Então, isso é uma relação muito antiga, tá bom? Queridos, com esse exercício, nós chegamos ao fim da aula de hoje, tá bom? Espero que vocês tenham uma semana abençoada. Nos vemos, então, na próxima semana, para a nossa aula de número 3. Beijos. Fiquem com Deus.